O clima tem trazido muitos problemas para os produtores em todo o país. O Fabiano Reis conversou com o especialista do INMET para falar sobre este assunto. Acompanhe. Olha, se há um fator que impacta muito a atividade rural, é o fator climático de tempo. É por isso que nós vamos falar sobre isso e falar sobre como que ela tem agido sobre a safra 2018-2019. Para falar sobre o tema, eu converso agora com Luiz Renato Lazinski, meteorologista do INMET, Ministério da Agricultura. Luiz Renato, um prazer falar contigo aqui no canal do Boi. Nós tivemos uma safra de soja, principalmente no começo, que foi um pouco complicada por questão de veranico, uma seca, falta de chuva. O que podemos esperar ainda, principalmente agora para a segunda safra e safra de inverno? Bom, é uma satisfação estar conversando contigo também, mas é como você falou, não é? Hoje você controla tudo na agricultura, só tem esse fator realmente clima que você não controla e que acaba sendo sucesso ou não das nossas lavouras, porque o agricultor não tem como mexer, não é? Nós tivemos aí realmente um veranico ali no mês de dezembro, um calor muito forte também em janeiro, né, que atrapalhou um pouco. Mas, digamos assim, no geral a safra foi muito boa. E o agricultor desses últimos anos aqui no centro-sul do Brasil não pode reclamar muito, né? Essas últimas 6, 7 safras, São Pedro tem ajudado bastante, né? Bom, daqui para frente o clima vai se comportar muito melhor. Nós estamos aí na segunda safra, principalmente no milho, né? Vem se comportando muito bem e deve continuar assim pelo menos até o final da safra. Nós tínhamos previsto o fenômeno El Niño, digamos assim, um pouco mais intenso. O El Niño praticamente não veio, estamos numa situação de neutralidade para um El Niño muito fraco, tá certo? Mas não há previsão de uma laninha, e isso já é muito bom. Então, pelo menos neutro, um El Niño fraco, significa chuvas mais bem distribuídas, chuvas mais abundantes e acima da média. E isso deve acontecer até o final, digamos assim, do nosso milho safrinha. O que pode acontecer também é o nosso inverno. Um inverno um pouco mais úmido. Estamos prevendo aí um inverno com chuvas um pouquinho acima da média, né? Então as culturas de inverno, principalmente o trigo, a cevada aqui no sul do Brasil, o agricultor ficar um pouco atento, porque um clima mais úmido você tem um pouco mais problema com doenças. Mas no geral, tanto agora a segunda safra como para as culturas de inverno, o clima vai continuar bastante favorável. Outro fator que o agricultor se preocupa bastante é a questão das temperaturas, não é? E o que interessa nas agriculturas? Normalmente é quando você tem um frio muito no cedo ou um frio muito no tarde. Porque quando faz frio em junho, julho, agosto, isso é normal. Como gear aqui no sul, por exemplo, né? Agora, quando você tem uma geada já no final de maio ou uma geada tardia lá a partir da segunda quinzena de setembro em diante, isso acaba prejudicando a agricultura. E qual é a chance de que isso aconteça? É muito pequena. Pelo menos a geada no cedo é muito pequena. Nós vamos ter um inverno diferente do ano passado. Ano passado tivemos ondas de frio muito forte, mas foi um inverno de altos e baixos. Esse ano deve ser um pouco mais ameno, mais úmido, tá certo? Mas vamos ter ondas de frio, claro, só que não vamos ter esses altos e baixos tão grandes como tivemos no ano passado. Durante essa semana da Expo Direto, a Conab divulgou o seu levantamento de safra do mês de março e trouxe uma elevação na estimativa da safra de milho total no Brasil. Agora 1 milhão de toneladas a mais, comparado a fevereiro, chegando agora a 92 milhões e 800 mil toneladas. Está acompanhando o raciocínio, você acredita num clima favorável, principalmente para essa safra de milho? Com certeza, né? Então a Conab, a perspectiva é essa, que o clima continue favorável e aí nós vamos ter uma produtividade um pouco melhor. E isso deve acontecer, tá? Tudo indica que se tiver algum veranico aí no meio, daqui até o final da safra, é coisa de 12 dias, 10 dias ou no máximo 15 dias. E isso não atrapalha, porque agora as temperaturas mais amenas, evapotranspiração menor, e então as lavouras aguentam aí pelo menos 12, 15 dias sem problema, sem chuva, tá? Mais do que isso, dificilmente vai acontecer. Então, chuva bem distribuída e acima da média, isso vai favorecer esse aumento de safra que a Conab está prevendo. Luiz Henrique, para encerrar, Luiz Renato, o produtor rural hoje ele tem conseguido usar bem as informações climáticas, informações que estão disponíveis para ele? Eu acredito que sim, hoje ele procura mais, tá certo? Existem outras áreas da sociedade que procuram muito mais essas informações, mas o agricultor está abrindo o olho para isso. Como eu falei, é o único fator que o agricultor ele não controla, mas pelo menos ele sabendo o que ele vai encontrar pela frente, ele pode adotar algumas técnicas de plantio, manejo de solo, manejo tá certo? De híbridos diferentes, por exemplo, para que você minimize esses efeitos adversos do clima na tua lavoura, né? Então o agricultor ele fica mais atento, tá certo? E hoje ele consegue fazer isso. Plantio direto, você já melhorou bastante a questão de umidade no solo, tá certo? Você aguenta veranicos um pouco maiores e tudo isso tem contribuído para minimizar esses efeitos aí adversos do clima.
Obrigado pela sua participação no canal do Boi. Obrigado, eu que agradeço, é uma satisfação muito grande. Obrigado.